Grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando nesse sabadão mais uma mesa redonda aqui no seu Canal 10. Muito obrigado por você estar conosco. Você que está nos vendo através da TV, a Cabo Mix, Canal 10, e que está nos acompanhando também através da internet, www.canal10.com.br, tudo junto, através do Facebook e também em nosso aplicativo. Como eu disse, feriado prolongado, mas hoje é sábado, estamos aqui a partir do meio-dia. E amanhã, a partir do meio-dia também, domingo, nós estaremos aqui em reprise para quem não teve oportunidade de ver o programa, para quem assistiu só metade, estamos aqui amanhã em reprise. E na volta de hoje estamos contando mais uma vez com os companheiros Gil Cipriano, o nosso Admilson Garcia, Admilson, diretor do jornal O Extra, o jornal diário, o melhor jornal diário do Noroeste Paulista. PVC, está tudo bem, né? Essa é a penúltima ou a última mesa antes de viajar para a Bahia. Você vai para a Bahia. Vai fechar. Penúltimo. Nessa vez eu vou para João Pessoa. João Pessoa. Aí foi o ano passado. Né? Você viu lá a barca, hein? Vi. Não, mas João Pessoa é mais tranquilo. Passar frio lá. Vai. Então vamos lá. Boa tarde para você. Boa tarde, Vônia, Edmilson, Zé Renato, o Léo e a todos que acompanham a programação do Canal 10. E aí, Edmilson, você vai com ele ou vai estar cuidando do jornal? Ficar cuidando do jornal, tem que trabalhar. Quem tá com a vida mansa viaja. A gente tem que trabalhar, não tem jeito, tem que trabalhar, não tem como vazar para férias, não. Então isso quer dizer que você vai estar aqui na mesa redonda conosco, né? Estarei aqui, ixi. Tá tudo bem? Se for convidado, estarei sempre aqui. Não, tá você tudo é bem. membro efetivo, né? É membro efetivo. Tá tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para todo mundo que tá assistindo a gente. O professor que tá aqui, o Léo, todo mundo. E eu deixei por último um grande amigo que nós temos aqui do Canal 10. Inclusive, já vai ficar sendo convidado no ar, porque o nosso PVC vai viajar. E o senhor está sendo escalado para fazer já direto as duas dele, que ele vai faltar, e depois vir mais aqui. Que prazer tê-lo conosco. Eu comentava com o Edmilson antes de você entrar no estúdio, que pessoa tão querida que é você, Zé Renato. Todo mundo aqui te admira e te respeita muito, uma pessoa ponderadíssima, inteligente e é bem articulado para falar de futebol conosco. Boa tarde e obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, muito obrigado, apesar dos exageros. Não, é verdade. Prazer é meu, é uma honra estar aqui. Sempre que precisar, pode contar comigo. Virei com o maior prazer. Tenho certeza que eu não tenho condição de substituir o Gil. Ocupar o lugar dele, se precisar, é uma honra. Já está combinado. Opa, então já está aceito. Muito obrigado. Então, tá, vai ser muito bem substituído. Além do Zé Renato vir e fazer o programa conosco, ele ainda traz a diretora do programa, né? Nossa diretora nova. Quem é que vai dirigir o programa hoje? A minha filha Isabelle. A Isabelle? Isso, está aqui. Tenho o prazer da companhia. É verdade que parece que ela está querendo sair daquele prumo da família lá, ela está querendo ir para outro parque. Como é que é isso? A Isabelle, na verdade, está nos visitando, que ela está morando em Assis, está cursando o penúltimo ano de letras na Unesp. Parabéns. Né? Está aqui aproveitando o feriadão. Parabéns. Corintiano? Corintiana, lógico. Meus filhos, eu sou democrático. Meus filhos estão à vontade e são livres para escolher o time para torcer, desde que seja o Corinthians. Então, mais ou menos eu pensei que uma decisão muito razoável. Você torce para o Corinthians ou você mora na rua? Então, filho, lá em casa, o primeiro tem um genro só, Zé Renato, por enquanto, né? Tá outro caminho aí. Primeira coisa que eu perguntei para ele, quando chegou em casa, não sei se ele mentiu e depois ele virou, eu perguntei: que time você torce? Eu assisti no jogo do Corinthians, ele olhou para a TV, olhou para mim, mas minha filha tinha falado, ele é palmeirense. Palmeiras, né? Obrigado, Pedro velho. Se não é palmeirense, pelo menos é inteligente, né? Leozinho Lima, Leozinho, e para provocar, você viu o que ele fez, né? Que ele falou, né? Hoje está de goleada. Está de goleada. Por quê? Ele, Léo, corintiano. Isabela, corintiano. Zé Renato, corintiano. Edmilson, corintiano. Nós temos que, pianinho hoje, hein? Tá? Fazer o quê, né? Tá, BBC? Não, o time deles tem alta, né? Fazer o quê, né? Tem a palmatória, né? Então tá bom. Olha, gente, nós vamos no intervalo comercial, é rapidinho. Depois a gente começa falando da garotada do FFC, no Campeonato Paulista. Vamos aproveitar para falar um pouquinho
a respeito da Copa São Paulo, que será realizada aqui em Fernandópolis. Vai ser uma das sedes. E a gente vai aproveitar para falar. E esse é um assunto que eu estendi um pouco mais na minha coluna 11 Notícias, lá no jornal O Extra do Admilson Dias. Nós voltamos rapidinho. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Estamos de volta, você está acompanhando a nossa mesa redonda. Nós estamos aqui com o Leozinho Lima na técnica, voltando, a gente vai trabalhar aqui com a Isabelle, que é moça muito bonita, professora daqui a dias, né, numa grande faculdade. Está aqui filho do Zé Renato, professor Zé Renato, esse grande amigo corintiano, está aqui conosco, o PVC e o Admilson Garcia. Hoje a coisa está de goleada mesmo, está 1, 2, 3, 4 a 2, hoje nós estamos perdendo feio aqui. Olha, vamos falar rapidinho do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, que a gente comentava aqui, enquanto o comercial rodava aí. Zé Renato, você falava das atuações do Corinthians, né, que caiu, aquele negócio todo, realmente, depois no retorno de 9 pontos, ganhou 3, sim, mas a gente vai discutir isso quando for falar do Campeonato Brasileiro um pouco mais na frente. O gol do Flamengo, aquele banana que fica atrás do gol, ele viu que o cara estava impedido na quinta-feira. O Bandeira viu que estava impedido, o árbitro não tem culpa, porque para ele seria difícil. Mas o Bandeira, e deram o gol. Mas o que é roubado não é aproveitado, o Cruzeiro acabou empatando. Eu penso que lá, em Minas Gerais, o Cruzeiro tem grande chance, mesmo com a volta do Guerreiro. O Cruzeiro tem chance de ganhar mais uma Copa do Brasil. A não ser que ajudem o Flamengo outra vez, como ajudaram contra o Corinthians, contra não sei quem, contra o Santos. E a coisa foi. Diga lá. Eu tenho percebido o seguinte, faz muitos anos que o futebol do Rio não consegue ganhar rigorosamente nada. Né? E há um apelo de todas as formas para beneficiar um clube carioca. No caso, o que está em condição melhor é o Flamengo. Né? Eu sinceramente, eu já acho estranho os clubes brasileiros, por incompetência, por safadeza, os clubes estão quebrados. Eu não consigo entender, por exemplo, da onde o Flamengo arranjou tanto dinheiro para trazer um monte de gente, na minha opinião, inclusive, a maioria de qualidade bastante duvidosa, mas montou aí um elenco estrelado, né? Caro, para mim, assim como o Palmeiras. Para mim, de qualidade duvidosa. Né? Assim como o Palmeiras também, eu acho. Mas eu ainda acho o elenco do Palmeiras, em termos de qualidade, com muito mais quantidade de jogadores de qualidade do que o do Flamengo. Quer dizer, pelo menos eu penso, né? E agora tem mais um outro apelo de marketing, que trouxeram o Reinaldo Rueda, né? Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar o time do Flamengo um esquadrão do jeito que falam. E há, por parte da mídia, uma parcimônia enorme para o Flamengo. Eu deixei de ver o Fox Sport
depois que eu vi uma intervenção de um tal de Leandro Quesada, esse cara teve desplante, quando o Flamengo estava, demite ou não demite o tal do Zé Ricardo, ele disse assim, eu tenho a solução para o Flamengo. O Flamengo devia contratar o Fábio Carilli. Bom, um jornalista está em público pedindo o seguinte, vai lá e faz jogo sujo e tira o cara do time concorrente. O cara está pregando, o cara que é jornalista, está pregando publicamente que um clube falte com respeito, com a ética com o outro. Né? Por quê? Porque é do Flamengo, porque é uma exigência na Fox Sport, que é sediada no Rio de Janeiro. Então eu vejo que o Flamengo é muito protegido pela mídia. Né? Tudo do Flamengo é relevado. E o jogo de ontem, para mim, mais uma vez ficou escancarado. É um gol indecentemente impedido. Né? O time do Flamengo é medíocre. É óbvio, não vou imputar nada ao Rueda, porque ele chegou outro dia, em 1 mês, 2 meses, eu não acredito que o técnico consiga modificar. Mas o time não tem esquema. Né? Eu, sinceramente, eu não consigo ver o que as pessoas falam desse Diego. Tem gente que fala dele como se estivesse falando do Maradona. Mas peraí, para mim é um jogador, aquele William Arão. Pô, eu sou corintiano, eu conheço aquele cara. Eles falam do William Arão como se estivesse falando do Beckenbauer. Tem gente falando que tinha que jogar na seleção. O Guerreiro, por exemplo, eu continuo acreditando que ele é um cara de palavra, que ele prometeu o seguinte: o único clube que eu jogo no Brasil é o Corinthians. Ele está cumprindo. Ele saiu do Corinthians e não está jogando rigorosamente nada faz tempo. Né? Só faz gol em bêbado. Então eu no fundo, eu odeio o Flamengo. Né? Eu estou torcendo, não gosto do Cruzeiro. Tenho respeito por tal Mano Menezes lá. Eu espero que o Cruzeiro vença. E eu acredito que tem condição sim. Olha, eu vou dizer que eu torci ontem para o Cruzeiro. Eu torço. Torci para o Cruzeiro. Eu gostaria que o Cruzeiro, porque jogando contra a opinião de vocês hoje agora, vou falar, mas eu jogo contra a Carioca e eu só sou o time do Capeta. E eu não vou torcer para o Capeta, né? Mas se não for, eu torço para o outro ganhar. Gostaria que o outro ganhasse. Agora, nessa sem vergonhice toda da Fox, que eu sou 100% que o professor falou, eu vou estender ao Galvão Bueno também. Nossa, isso é que lutou ontem para tentar colocar na cabeça do Arnaldo, lá o comentarista de arbitragem, de que o gol tinha sido legal. Eu estava vendo no jogo da quinta-feira. Então, graças a Deus que eu dormi nessa hora. Você estava vendo na Globo? Estava, graças a Deus que eu dormi. Eu não vejo mais a Fox. Não vejo, é Flamengo. Não. Como também não vejo o programa do Neto. Eu também não sou um fazedor de média. Fazedor de média lá que, nossa senhora. Deus Garcia, depois do PVC, o que você achou? Foi impedido também? Impedido o gol. O que você achou? O professor falou dos títulos do time do Rio de Janeiro. O último título de um pouquinho mais de expressão foi em 2015, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E o Fluminense que ganhou o Brasileiro em 2012. Então, vindo da Série C, né? Isso, para-se por aí. E está devendo uma série não, isso daí não fala há muito tempo mas vai pagar, o Fluminense ainda vai pagar essa Série C. Pode ficar tranquilo. Esses dias atrás, há 2 programas, a gente estava discutindo a situação dos clubes em relação a dívidas. Só dívida trabalhista, só o Vasco e o Botafogo, um tem 390, outro 389 processos. Então, quer dizer, você vê a qualidade do futebol do Rio de Janeiro. E um detalhe, não foi só o gol impedido. Teve um lance, uns 5 minutos antes, tá? Que o zagueiro do Fluminense deu um carrinho e tirou a bola do pé do Ilharão, tá? Que o Ilharão estava impedido e o Bandeira não deu. Verdade. Teve um lance 5 minutos antes que eu estava reparando como que o juiz estava conduzindo. O juiz estava picando o jogo pro lado do Flamengo para irritar o time do Cruzeiro. Tá? Ele ficava picando o jogo e automaticamente os lances duvidosos era tudo pró Flamengo. Quanto o Corinthians já foi assim,
E um detalhe, o Bandeira está indo embora esse ano. Então o Flamengo tem que ganhar alguma coisa. A CBF tem que dar um jeito para o Flamengo ganhar alguma coisa. Como é que o Bandeira... Bandeira que o Edmilson está falando é o presidente, é o gnomo, assim, parece um gnomo. Então a questão é a seguinte, segundo todos falam, ele salvou o Flamengo, né? O Flamengo não tem mais dívida, o Flamengo montou esse elenco, tudo poderoso, mas a questão é o seguinte, puxa, o Flamengo é o terceiro que mais deve de dívida trabalhista. Dos 4 primeiros colocados, os 3 primeiros é do Rio de Janeiro. Por aí vocês tiram se realmente o clube está zeradinho. O primeiro que aparece dos paulistas é o Palmeiras em 8º lugar. Aí depois aparece o Corinthians, o Santos e assim vai. Dos 20 clubes de Série A, os 3 primeiros é do Rio de Janeiro. O primeiro paulista, o Fluminense é o 7º. E o primeiro paulista que aparece é o 8º, que é o Palmeiras. Eu sei, o jogo em si. Não, mas como o Zé falou, já no brasileiro, contra o Avaí também. Teve um pênalti do Avaí que marcaram e voltaram atrás. Nem na várzea fazem aquilo. Exatamente. Nem na várzea. E o próprio Carioca desse ano, contra o Fluminense, aquele gol tá certo. Deu o gol e depois voltaram atrás. Quer dizer, então, isso aí a gente vê que realmente eles estão fazendo de tudo para um time carioca ganhar algo. E esse time carioca sempre é o Flamengo. Né? Você pode ver sempre a arbitragem ajudado. E quanto ao Cruzeiro, o Cruzeiro ele é tetracampeão da Copa do Brasil. E os 4 títulos do Cruzeiro, o primeiro jogo, ele fez fora de Minas, empatou. Empatou com o Grêmio 0x0 em 93, com o Palmeiras em 96 1x1, 2000 com o São Paulo 0x0 e 2013 com o Flamengo 1x1. Depois no Mineirão ele venceu todos os jogos. O Flamengo ele venceu 3x1, os 3 times dos que tem estão por 2x1. Então, quer dizer, é bem favorável ao Cruzeiro. Aí o que teme mesmo é a arbitragem. E tem mais um detalhezinho a ser comentado. Quando o professor Zé Renato diz, a respeito que não sabe aonde é em que eles arrumam dinheiro, esta semana o gnomozinho lá, presidente do Flamengo, assinou um termo de compromisso, está comprando um terreno na Avenida Brasil, que é a principal da capital Rio de Janeiro, está comprando, não falou valores, mas vão construir um estádio, uma arena, sei lá se vai ser arena, porque agora tudo virou arena, né? A arena não tem o Palmeiras, tem o Corinthians, né? O São Paulo é um grande estádio, é outra coisa. Mas você que vai construir, com quê? Com qual dinheiro? Diz que vai ser pelo menos do tamanho do Maracanã. 60 mil pessoas tem que vai caber. Agora, com qual dinheiro? Quando o Edmilson Garcia vem e diz que os 3 principais times do Rio são os 3 primeiros da lista de que deve ação trabalhista. Só falta o André está dando a consultoria. Diz que é os que devem mais, onde é que está a Justiça do Trabalho que toma conhecimento que os caras estão comprando esse terreno, vão pagar, não sei quando, mas vai pagar, senão o particular não vai vender. Né? Então, e deixa de pagar as ações trabalhistas. Eles devem para o Romário ainda, para o Edmundo. Então, e vai comprar terreno para fazer estádio? Que é isso? Hoje não vamos falar da Série C aqui, porque eu vou deixar o legado do PPC por último, que tem que falar também aí de uma colaboração que saiu aí para ajudar o PPC, comprar aí o negócio, uma rifazinha aí, vamos dizer, né? Uma rifazinha. Só para lembrar, Série C do Campeonato Brasileiro classificam-se 4 equipes, tem 2 grupos. No grupo A, o Sampaio Corrêa tem 32 pontos, CSA 31, Fortaleza 24, o Remo 22. Depois vem Confiança, Cuiabá com 22, Salgueiro 21, e aí vem a luta lá, Motoclube, Botafogo da Paraíba e o Asa que já caiu, Braga de Palmeirense. Né? Porque aí é impossível que na série deles vão jogar Goiânia, que é a Copa do Brasil. Aí depois os caras me chamam de corintiano, eu fico bravo. Mas tem que falar, né? Nós perdemos quadro, não perdemos? Vocês não perderam pro Tolima? Perdeu pro Tolima, pro Guarani, nós perdemos pro Asa, perdemos aí pro Bragantino da vida também, ué. Perde.
No grupo B, Paulista. Perderam até pro Barcelona, né? Não, mas o pior é que foi pro genérico. Já não foi pro verdadeiro. São Bento 28, no outro grupo, Tupi 28, Volta Redonda 25, Tombense 25. Depois vem Ipiranga 23, Botafogo de São Paulo 22, Joinville 22, Macaé 18, Bragantino 18 e o Mojimirim 13 pontos ganhos. Só para lembrar, decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Subiram o Globo, o Operário e agora não lembro quem foi. O Juazeirense e o Atlético de Roraima. O Atlético de Roraima. Obrigado. Primeiro jogo, o Globo do Rio Grande do Norte recebeu o Operário do Paraná. 5-0 para o Operário. Então o Operário agora, se perder de 4-0, já vai ser o campeão. Diga lá. Você está falando da Série C aí? Como que o Botafogo caiu, hein? O Botafogo era líder. Tá aqui, de meu. Sexto colocado, Então, 22. Era líder, com 22 pontos, não ganhou mais nenhum jogo, rapaz. Os outros passou tudo por cima. Nós apostávamos que ele estaria classificado para as finais. Falamos isso aqui. Falamos aqui várias vezes. Que coisa triste, né? Enquanto o Vono lia aí a classificação, os clubes, a maioria dos clubes que ele citou, são clubes que não faz tanto tempo assim, disputavam o que a gente chama hoje de Série A, né? O CSA, o Remo, Fortaleza. Eu me lembro, nos anos 70, eu sofri um domingo à tarde no Pacaembu, o Corinthians jogando com o Fortaleza, nós ganhamos com as calças na mão, 1-0, um gol do Geraldão de cabeça. Um sofrimento que foi, e os times não eram ruins, né? Mas naquela época tem uma diferença, né? Naquela época o dinheiro era menos, jogadores não tinham o patamar de astro que tem hoje, você tá entendendo? Porque a gente vê nessas transações de Neymar, o Barcelona só não pagou 680 milhões pro Felipe Coutinho porque o Liverpool não quis entregar, porque não tinha pago também. Então quer dizer, hoje em dia o futebol é muito dinheiro. Naquela época o cara ganhava um pouco mais do que numa profissão normal, ganhava. Só que o cara jogava mais por amor do que por dinheiro. Hoje é dinheiro. O Neto falou outro dia, sei lá, também, não sei se dá para levar em conta o que o Neto fala. Mas ele disse que no auge dele do Corinthians, ele ganhava o equivalente a 4 mil dólares. E era top, hein? Então, 4 mil dólares, o que seria hoje? Não chega a 14 mil reais. 14 mil reais ganha um moleque de 10 anos, que está num time grande. Ué, o Palmeiras tem um menino chamado Fabinho, tem 11 anos. 11 anos. Ele fez 11 anos esses dias. E eu vi uma reportagem no Jornal de São Paulo, a página inteira dele. O pai trabalhando numa loja lá na Zona Leste. O pai trabalhando numa loja de material de construção. E o menino hoje ganha 20 mil reais por mês. Sub-11. Não, mas tem alguma coisa de errado aí, mano. Porque a criança de 11 anos de idade não pode ser contratada pelo clube. Mas ele paga por financeiramente. Paga por pai. Isso aí dá seu jeito. Paga por pai. Tudo que não pode, que não deve, 16 anos. mas dá seu jeito. 16 anos não pode Até ter 16 anos não pode. O Neymar, quando tinha 12, ganhava 50 pau por mês. O pai recebia já. E tem outra coisa, hein? Se o pai não precisa ser Maluf, Zé Sarney, não, quis meter a mão e esconderam bem, né? Pode até ser Gendel, né? E aí depois diz, olha, eu recebi, e aí? Deus me abençoou, ganhou o terreno. Abençoou e tal. Bom, gente, então nós vamos chamar o segundo e último comercial, Leozinho, para depois a gente ficar bastante à vontade aqui para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, falar da molecada do PFC e falar do Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente, que nós temos jogos interessantes. Atlético e Palmeiras, Santos e Corinthians, né? Só para lembrar, quando vocês falavam de dinheiro aí, como são as coisas hoje. Disputar, para mim, aliás, vamos dar uma picota, porque não fica bem eu dar uma opinião e depois não pedir a opinião dos meus companheiros aqui. Ainda que seja bem objetivo, mas eu tenho a obrigação de perguntar para meus companheiros. Tal de Mbappé, é isso mesmo? Mbappé. Fala Mbappé. Mbappé. Ele foi emprestado para o PSG, lá do Mônaco, da França, e depois daqui um ano, para burlar o fair play,
Vão pagar 680 milhões, é isso, né? É. O cara joga no campeonato francês. Porque o cara que não jogar bem no campeonato francês, português, esses dois campeonatos, não vou pedir desculpa à colônia francesa, se tiver algum francês aí que está vendo o programa, e a colônia portuguesa, que eu sei que tem gente da colônia portuguesa que assiste o programa, se não jogar bem no campeonato português e não jogar no francês, vai jogar onde? Só se for lá na campeonato da África. É ou não é, professor? Diga aí. É. Lá tem que jogar bem, não tem? Eu adoro futebol, eu acompanho futebol internacional porque eu gosto desde moleque. Eu não consigo ver jogo do campeonato francês, porque é muito fraco, E português? é muito ruim. Português também, muito ruim. E olha que os times portugueses, principalmente o Benfica, nos anos 60, tem história. Né? O Sport, o Porto, né? O Porto ganhou uma Champions League. Eu não consigo, é muito fraco. E o francês, eu acho não, o francês é pior ainda. Pior ainda. E vocês? O que vocês Não, querem jogar bem lá? É aquilo que a gente já comentou no programa passado, né? O Neymar foi pra lá pra ver se vira astro, né? Pra ver se consegue ganhar uma bola de ouro. Porque é muito ruim demais. Eu já falei, se pegar os times, os grandes aqui do Brasil, que são 12, pôr pra jogar o campeonato francês, dá um trabalho desgramado pro PSG ser campeão com tudo aquele jogador que ele comprou, que eles sofrem ainda pra ser campeão. Sem dúvida, sem dúvida. Diga lá pra você. Essas transações aí que tá acontecendo na França, aconteceu na Itália naquela época. O Pepe está perdendo assim, parte da identidade dos times. Porque se for pegar o próprio time do PSG, hoje o time titular tem 3 jogadores só que é francês. E tem um que está prestes também, o goleiro, eles vão trocar o goleiro, vai ser o Mariot lá, parece. E vão trocar mais 2, quer dizer, então o time do PSG corre o risco de ficar com 1 ou 2 franceses no time. O que aconteceu, a Juventus fez uma final de Champions que não tinha um italiano. A Inter tem 2. Então, quer dizer, o que aconteceu com o futebol italiano antigamente, se a gente for pegar aí, a gente era mais. O primeiro campeonato tinha maior visibilidade internacional, começou a praçar, era o italiano, mas dá gosto de jogar. Aí aconteceu, essa abertura aí começou. Vi muitos estrangeiros, banalizou. Foi a Itália, a situação da Itália está indo por uma repescagem. Por quê? Quer dizer, o que acontecia na China? A mesma coisa. Esse dinheiro absurdo da China, só que o governo chinês pegou e limitou o número de transações de estrangeiro. No início era 5, hoje é só 3. Então tinha que limitar como tinha no italiano antigamente. E os clubes na China, que contrataram aí esse monte de astros, estão tudo já com salário atrasado. É lógico. Quem que aguenta? O cara que vai ganhando pouco, lava do nosso dinheiro, vai ganhando 2 milhões livre de imposto? Um campeonato que não tem visibilidade, quem vai investir no campeonato? Por mês, 2 milhões por mês o Paulinho ganhava lá. Submeteu a ganhar, foi ganhando pouco lá no Barcelona, ganhando acho que só 1,5 milhão, sei lá. E o Tevez? O Tevez. Então, os clubes estão quebrados. Dá 10 milhões por mês. Quando o Gil lembra do campeonato italiano, para quem é apaixonado por futebol, como eu sou, por futebol internacional, quando a Bandeirantes transmitiu o campeonato italiano na segunda metade dos anos 80, né, o glamour que tinha, o apelo que tinha, a potência que era o Milan ficou uma situação patética. Agora que dinheiro estrangeiro está contratando, mas certamente não chegará aos pés do que foi aquele Milan no final dos anos 80, do Arrigo Sacchi, daquele trio de holandeses. Maldini ali, né? Não vai, o Maldini. E não eram só os estrangeiros, não eram só o Gullit, o Van Basten e o Reich. Era o Maldini, o Baresi, né? O Tassotti na lateral direita, era um timaço. O próprio, meu Deus, o Ancelotti, né? Que era um volante do time do Milan, né? Acabou. Olha a situação da Inter de Milão. Ganhou várias vezes a Champions League, era uma potência na Europa. Olha que situação patética. Contratou essa mentira desse Gabriel dos Santos. Agora acho que um monte de gente está se convencendo que é mentira. Né? Eu com a vontade que eu sempre falei que era. Ele, o Ganso, né?
a tendência é esse futebol desaparecer e, né? Então, os ingleses estão tomando precaução para evitar esse tipo de coisa, porque o que acontece? O cara só joga isso aí, não forma a base. Exatamente. E aí não tem gente para jogar seleção. O próprio Espanha também. Quanto tempo demorou para ganhar uma Copa? É. E assim vai, né? E assim vai. Isso aí, na minha modesta opinião, é uma grande lavagem de dinheiro. Pagaram 160 milhões por um menino do Flamengo que não vai virar nada. Pagaram 130 milhões por um Gabriel Jesus que passou 5, 6 jogos sem fazer gol no Palmeiras no ano passado. Depois do comercial nós voltamos. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro-Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Pois é, estamos de volta aqui no seu canal 10, você está assistindo a nossa mesa redonda. Comigo está o professor Zé Renato, está Gil Cipriano, nosso PVC, Admilson Garcia, o nosso diretor, um dos nossos diretores do jornal Extra, jornal diário da nossa região. Nós na técnica e a Isabelle na supervisão, que é a filha do nosso querido Zé Renato. Para assinar o Por estágio. gente, a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ter? Assina o estágio para ela. Vou mandar esse programa para a professora falar, ó, horas. Não, ela está se formando em Assis, a grande faculdade que tem lá, letras, né? Letras. Vai ser professora, não quer negócio de vir aqui ganhar 500 reais por mês igual nós ganhamos. De jeito nenhum. Olha, da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional é o líder, 22, com 42 pontos ganhos. O América Mineiro tem 41. O Vila Nova de Goiás, olha só, o Vila Nova ganhou aí. Empatou com o Guarani. Empatou com o Guarani. Empatou com o Guarani. O Paraná que ganhou do Goiás, né? Fora de casa, né? O Náutico, para quem eu estou torcendo para escapar, porque o Náutico não pode ir para a Série C. Um time desse não pode ir para a Série C. Estou torcendo para ele escapar. E parece que está reagindo aqui, viu? Tem, o Vila Nova tem 39 e o Ceará tem 37. A diferença aqui é que o Internacional com 42 tem 22 jogos. O América Mineiro, 41 com 22 jogos. O Vila tem 39 com 23. O Ceará tem 22 jogos, tem 37 pontos ganhos. O Paraná tem 37 com 22 jogos. Depois vem Juventude. Não, o Paraná está com 23 também. 23, isso. A gente falava aqui do Botafogo de Ribeirão, que foi caindo, mesma coisa para Guarani e Juventude. E o Goiás? Não, o Guarani e o Juventude ficaram ali trocando a primeira colocação há muito tempo. O Goiás também chegou ao G4, que ele falou, né? O Goiás vai para a Série D. O Goiás está apanhando, se jogar contra o Instituto Padre Chico, perde. Está perdendo tudo dele mesmo. E tem tudo para essa rodada aí que vem para fazer um rebaixamento. Até porque, o PVC, o Figueirense, deixa eu ver aqui. Que é outro clube também, que fazia até papel razoável na Série A. Isso caiu esse ano passado, não foi? Sim, e também está louquinho para ir para a Série. O Figueirense vai lá no Boa Esporte, se ele chegar a dar uma zebrinha lá e ganhar, ele já manda o Goiás para
Z4. O Z4. Né? É triste isso, né? Para mim é E o triste. Santa Cruz, com aquela torcida, que é o Corinthians em termos de torcida, lá de Pernambuco, põe 60 mil pessoas num joguinho qualquer lá. E é para mim é um triste reflexo do que é, em termos de falta de administração, o futebol brasileiro. E um clube que tem uma grande torcida, que tem um patrimônio desse, não podia ficar no buraco que está. O Goiás tem história de revelação. Oh, quantos craques o Goiás revelou em termos nacionais e internacionais? O São Paulo não veio numa leva, veio 3, não foi? É, o Danilo, Fabão. eu estou me lembrando assim, Danilo, Fabão, Josué, Josué, mesmo que não tenha saído da base, mas despontou no Goiás. Esse menino que está no Santos aí, O Bruno Henrique. o Eric, o Hélio está no que é Palmeiras, mal aproveitado. Túlio Maravilha, Túlio. esse Bruno Henrique do Santos, É. do Goiás. o Hélio que é do Muita Palmeiras, gente. você está lembrando? Que não tem oportunidade Não no joga, Palmeiras, né? mas é um grande jogador. Aquele zagueiro do São Paulo, Alex Dias. Alex Então. Dias também. Fabão, quer dizer, foi campeão com o São Paulo. É. Mas Vieram todos do Goiás, de um jeito ou de outro. Olha O Fernandão, que lá do O Grêmio, do Fernandão, Internacional, o Fernandão. né? Não foi o Grêmio? O Fernandão. E acabou morrendo. Ô, gente, olha aqui. Paulo Baia, acho que o Paulo Baia já devia ter chegado lá com uns 45. Paulo Deve Baia. estar com uns 99 agora. Você tem uma ideia, essa fala aqui do professor Zé Renato, quem é o cara que mais marcou gol no Campeonato Brasileiro até hoje? Assim, dos pontos corridos hoje é o Fred, né? Não. Tem, Não é. assim, Não, o Paulo Baia? mas assim, Paulo Parece que ele joga desde 71. os pontos corridos ele é o segundo maior artilheiro do campeonato. O Fred é o primeiro, ele tem 109 gols. Eu ia falar um negócio aqui, que só se Deus falar comigo e me perdoar, eu vou falar o Paulo Baia, de quem ele deve ser filho. Ele deve ser filho. Deus me perdoe. Ele deve ser filho ou neto de Noé. Não é? Edilson, você que está Sem quietinho dúvida aí. nenhuma. Sem dúvida nenhuma, deve ser mesmo. Filho, neto de Noé, né? Então, gente, olha, não dá pra, a não ser o Internacional, com o Gordiola lá, que arrumou o time, né? A não ser o Internacional, não dá para falar, jogar fichas aqui. Os outros 3, quem é que pode subir aqui, ó, de América Mineiro 41, Vila Nova 39, Ceará 37, Paraná 37, Juventude 34. Porque depois veio o Guarani com 32, mas está 9 pontos atrás. Se a gente comenta, e vamos comentar daqui a pouco, se o Corinthians perder pro Santos, a gente fica falando isso aqui, já pega fogo o campeonato isso aqui. Ué, e se o América Mineiro perder também, o Guarani ganhar 2 jogos e o América perder, ele vai encostar outra vez lá em cima. Mas você fala, né? Não é? Tá falando do Internacional aí, né? Mas que coisa, né, rapaz? Nós vemos falando desde o começo do campeonato que o Inter tinha que mudar a forma de jogar, tudo, né? Mas o Inter só reagiu depois. As pessoas falam que é errado, que não pode fazer isso, e que eu também acho que é errado. Mas o Inter só reagiu depois que a torcida quebrou tudo. O Inter só foi jogar futebol depois que a torcida resolveu quebrar tudo. 2 jogos seguidos que perdeu que a torcida quebrou tudo. Aí os jogadores entenderam que estava numa Série B e que tinha que correr para sair, que não ia só com o nome ganhar o negócio. Então, eu volto a falar, o problema do futebol brasileiro está no dinheiro que esses caras ganham. Você tá entendendo? Porque os caras achou que porque eles ganham muito, que era D'Alessandro, que era não sei quem mais, que era Nico Lopes, que não sei o que tem, que ia chegar na Série B, ia passar por cima de todo mundo igual um trator, que ia subir. Aí depois que a torcida quebra tudo, você tá entendendo? Aí os caras ficam na mão, você tá entendendo? Aí ninguém correu. Aí o Inter virou líder. Depois que quebrou tudo, que o Inter estava lá em 6º colocado, quando quebraram tudo, o Inter já é líder do E outra campeonato. coisa, é líder, mas é importante lembrar, tem jogos aí que não fosse o senhor árbitro, não tinha conseguido 3 pontos não. Não, mas foi o medo da diretoria também, que deu um jeitinho de dar uma apertadinha lá da CBF, nas coisas tudo, porque os torcedores estavam quebrando tudo. Ficaram com medo do torcedor pegar presidente no meio da rua e chegar a mão na orelha
E pronto, já correram lá e resolveram o problema, já resolveram jogar, já resolveram acertar as coisas. O Inter foi o time que está disputando a Série B dos grandes, considerado os grandes, e que mais investiu. O investimento do Inter foi 105 milhões. E que mais sofreu no começo para se adaptar. Quer dizer, aí o que o Edmilson falou, tudo bem, teve esses investimentos, investiu errado, às vezes a Série B é diferente de Série A, você tem que saber investir o jogador certo, né, e cai na real. E quebradeira dele, tudo bem. Só que o Goiás também está nessa quebradeira, só que não consegue, né? Também o pessoal está quebrando o CT, tudo lá, pressão na torcida, mas ele já não tem poder aquisitivo, né? Não é só questão de não tem os jogadores que o Inter tinha. O Inter tinha time para disputar a Série A e estava sofrendo na Série B. Então a questão é o seguinte, depois que esses caras caíram na real, que eles estavam na Série B, que eles não iam ganhar só com o nome, é que o Inter voltou a jogar bola. É isso que eu estou dizendo. O Goiás é falta de dinheiro e é falta de qualidade. Sem dúvida. Do elenco mesmo. Então quer dizer, você não tem dinheiro, não tem qualidade de elenco, você não vai para lugar nenhum. Agora o Inter tinha o dinheiro e tinha a qualidade do elenco. E não estava jogando. Estava querendo ganhar só com o nome, entrar em campo com o nome, correr um pouquinho, suar um pouquinho a camisa e ganhar, sendo que não é assim. Você vê, aí, só complementando o que você falou, e você vê o termo da competição, como que eles não estavam preparados, tanto é na Copa do Brasil, eles tiraram o Corinthians, e saiu pelo Palmeiras, porque o zagueiro fez um gol contra, senão eles não tinham saído. Senão você vê, é outra competição diferente, exatamente, é competição diferente. É um mesmo time, é verdade. Olha, sem querer querendo, e falando se é que ele aceita, em defesa do Edmilson, vamos entrar aqui na Série A para eu poder falar algo sobre aquilo que você comentou. Isso que o Edmilson falou, ninguém está incentivando a violência aqui não, hein? Longe disso. Não, ó, gente, ó, pelo amor de Deus, eu sou um dos primeiros a criticar quando um torcedor faz isso, porque o clube não tá nem aí pro torcedor, porque no outro dia, filho, se o teu time for campeão ou não for campeão, no outro dia você tem que trabalhar do mesmo jeito. Os vagabundos que faz todas as coisas erradas lá, que desviam todos os dinheiros, eles não estão nem aí com você, tá? Então eu defendo que não faça isso. Eu repito outra vez, sem querer querendo, e sem querer incentivar, isso aí faltou no time, na Libertadores. Da torcida ter ido lá e posto para quebrar. Posto para quebrar. Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando foi desclassificado, porque o Palmeiras veio, isso é bem claro, o Palmeiras veio de um campeonato brasileiro que não ganhava há 22 anos. Que ganhou uma Copa do Brasil 2015, não foi? 2015. Ganhou. Quase caiu, mas ganhou a Copa do Brasil. Desclassificado na primeira fase da Libertadores. Aí o Palmeiras veio com esse título na Copa do Brasil para ganhar um brasileiro que 22 anos sem ganhar. Ganhou o brasileiro. Para o Palmeiras, o significado do Campeonato Paulista, o último que ele ganhou foi em 2008, já faz 9 anos. Para o Palmeiras não tinha um significado. O Paulista também cai entre nós, né? Com todo respeito. Faz vamos ser otimista, faz pelo menos 20 anos que não vale mais nada, né? Então não tinha significado para o Palmeiras. Agora, o Palmeiras, a partir do momento em que ele joga, não é porque ele foi só desclassificado, na minha modesta opinião, e vou ouvir meus companheiros, né? Já estou entrando na Série A para a gente analisar aqui. Não é o resultado de ser desqualificado. É a maneira que o time vinha jogando desde o Campeonato Paulista, para ele não valia nada. Passando pela Copa do Brasil, ser desclassificado da Copa do Brasil e depois desclassificado da Libertadores. Porque a dona Leila está gastando tubos para o Palmeiras ser campeão da Copa Libertadores de América, não é? E o Mundial. É o Mundial que ela quer. Isso que quer. E já viu uma entrevista dela essa semana, ela dizendo: acabou esse brasileiro, vamos refazer as contratações, não sei o quê, papai. Mas você falando do Palmeiras aí, né? Que paulista, tudo, pra você ver. Eu não me recordo qual foi o jogador do Palmeiras que falou a célebre frase, o dia que perdeu pro Corinthians no Paulista. Eles têm que comemorar isso daí mesmo. Porque o Alexandre, que não tá mais lá. Porque o Paulista, para nós, foi um treino. Eles só tem isso daí para disputar.
Então agora você veja bem a soberba de um jogador daquele. Você viu a soberba do cara? Salto estava em carreira, foi pro Curitiba. A soberba. E o time dele que ele jogava, tá aí, vai lutar o Palmeiras para uma vaguinha para Libertadores do ano que vem. Ah, mas o Palmeiras não pode ser campeão brasileiro. Pode, acho que pode. Se o Corinthians perder 6, 8 seguidos aí, os outros também perder mais 4, 5, 6, os outros aí. Só que tem que ganhar, né, Vô? Ele tem que ganhar, né? Será que ganha hoje o Atlético lá também? Eu, por exemplo, na minha loteria e na do jornal, que eu dou o palpite lá, eu pus triplo. É triplo, porque você não sabe. Essa ignorância também. E aí, eu quero que vocês palmeirenses que vêm falar comigo, gente, por favor, estou pedindo aqui publicamente. Que eu sou corintiano enrustido e pá. Não é nada disso, não. É que o time do Palmeiras é uma vergonha. Aquilo que você falou, Zé Renato, do Flamengo, é uma vergonha. O time do Palmeiras, se a Mancha Verde tivesse ido lá e quebrado o portão, tivesse feito um barulho danado, não tinha sido desqualificado, porque não teria aquela bola quicando assim, ó, entrado no gol do Palmeiras, o Palmeiras perder para o Barcelona genérico lá de 1-0. Então eu acho, e até nem vou perguntar para vocês isso, porque podem pensar que eu estou fomentando aqui a violência. Mas tinha que ter quebrado tudo sim, e eu assumo a responsabilidade. E eu falei no começo do ano, às vezes os palmeirenses até ficaram bravos comigo, eu falei que o time do Palmeiras não era nada do que eles falavam. Que era muita gente contratada por um monte de dinheiro que não joga tudo o que compraram. Então, tá aí o reflexo, você tá entendendo? Faltou muito, mas muito, porque os caras também achou que com o salário que ganhavam, com a mídia que foi feita, eles iam entrar em campo e iam ganhar de todo mundo. E o reflexo, eu falei agora há pouco do Alexandro, é o reflexo que aconteceu lá atrás. Nós estamos treinando para a Libertadores, nós estamos treinando para o Campeonato Brasileiro, isso para nós não vale nada. Não vale nada, não ganhou o Paulista, não vai ganhar nada esse ano. Pronto. Se ele tivesse lugar na seleção brasileira, titular absoluto em qualquer posição, eu acho que o berço ensina isso aqui que eu vou falar. Penso que eu estou com razão. Se ele fosse titular, eu quero saber a opinião de vocês, porque já é uma coisa diferente daquilo que eu assumi a minha fala aqui. Se ele fosse titular da seleção brasileira, estivesse marcando gols em profusão, estivesse levando o time nas costas, nem assim ele poderia ter falado o que ele falou. Poderia, professor? Eu vou responder com uma outra pergunta. Você que é palmeirense, alguma vez o Ademir da Guia fez uma declaração semelhante? Por isso que ele é o Ademir. Pois é. E o outro, o Alexandre. Luiz Pereira. O Berdan Catani. Por isso que são quem são, né? Nem o Valdívia falava isso. E olha que... E olha que nós estamos falando de Valdívia, pelo amor de Deus. Valdívia, o que vocês acham? Perfeito. Pode ter uma infelicidade tão grande. A soberba dos caras, gente. Comenta aí, senta o pau nesses caras. Mas a questão dessa soberba dele foi uma das coisas que motivou a todo esse futebol. Degringolar tudo. Não, que o Corinthians acabou jogando. Você está entendendo? O time do Corinthians era limitado. Todo mundo tem esse conhecimento que eu falei várias vezes aqui. Falei, gente, o problema do Corinthians, o Corinthians tem um time, não tem um elenco. Que hora que o trem precisar de elenco, o Corinthians vai patinar. Eu falei várias vezes, eu falei muitas vezes que achava que o Corinthians seria campeão. E com as coisas que acontecem, tem hora que eu ainda fico assim meio fazendo conta, porque eu não sei se ainda não pode acontecer uma tragédia. Você não está errado, não. Você está entendendo? Você não pode acontecer uma tragédia. Só que é aquilo que eu falei. Os caras deram gás pro Corinthians lá atrás. O Carille foi um cara que aprendeu com o Tite a parte psicológica. Ele usou dessa artimanha de que todo mundo falava que era a quarta força, os caras dando esse tipo de declaração, porque a única coisa que tinha para disputar isso, e conseguiu pôr na cabeça desse elenco o que eles tinham que fazer. Se o Carille, nessas duas derrotas, esse tempo, o primeiro tempo foi ruim, esse segundo tempo de descanso agora, se ele conseguiu trazer de novo todo mundo fechadinho de novo, o Corinthians vai ser campeão. Agora, se ele não conseguiu amarrar nesse outro segunda parada, aí vai pra lá. Aí vocês vão falar assim, esse corintiano é louco. Aí vai perder o título para qualquer outro time. Qualquer outro time vai conseguir chegar.
Acho muito difícil, mas se não conseguir amarrar, vai embora. O único time que pode tirar o Corinthians é o Corinthians mesmo. Não, é o que eu tô falando, mas é o que eu tô falando. É o que eu tô falando, o único time que pode perder é o Corinthians mesmo. Não, só em termos do Corinthians, que o Edmilson citou. Falando do Corinthians, o Corinthians está, assim, esse campeonato quebrando recordes em cima de recordes, e o time não é tudo isso que todo mundo fala, o Corinthians está nessa situação financeira. Porque se o Corinthians tivesse o mesmo nível de dinheiro de Palmeiras, Atlético e Investimento, eu acho que estaria no mesmo mar de lamas. Porque o Corinthians que... Como o Corinthians não teve para investir, privatizou, segurou a base, apostou num técnico conhecedor da base, trouxe os Marlós também, e está nisso aí. Quer dizer, o Corinthians, a dificuldade do Corinthians é com time inferiores na tabela, com time que estão entre os 10 primeiros Corinthians ali. O Corinthians ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Atlético Mineiro fora e do Grêmio fora, que eram times considerados ao título. Por quê? Porque com esses times, o Corinthians tem menos posse de bola desse time jogar. Quando o Corinthians pega um time menor, ele que está ruim na cabeça, o Corinthians sempre pro jogo. O Corinthians tá ganhou do Santos também, ganhou em casa. Não, digo assim, fora de casa, esses 3 times fora de casa, né? Você vê quantos times que estão lá pra cima, ele ainda ganhou do Santos também, que tá... eu tô falando assim, fora de casa, acho que ele venceu Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e até, então, o Fluminense, que muito cogitava aí, né? Então, quer dizer... Desculpa te cortar, o Palmeiras, o Corinthians ganhou de forma convincente. Não, do Palmeiras. Sem dúvida. O Grêmio jogou de forma convincente, foi roubado, não deram pênalti, deram pro Grêmio, que para mim não existiu, e não deram um no Rodriguinho. O Corinthians jogou contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o Atlético, para mim o Corinthians jogou de forma impecável. Zé, eu estou falando o seguinte, quando estou concordando com você. Quando o Corinthians pega um time que o Corinthians tem que sair para o jogo, mas o Corinthians está se dando mal. Renato, eu vou uma pergunta da pauta de hoje. E eu vou começar com você, porque tem que aproveitar aquilo do teu know-how. Né? Porque o professor não deveria ser assim, né? O professor é pai, é mãe na escola, é conselheiro, delegado, psiquiatra, psicólogo. Filho. Sei que você, professor. O Gato tem que ser técnico ali, tá? Às vezes é até professor. Como os caras lá da Polícia Federal, que ganham o dobro que nós ganhamos lá, estou falando da polícia agora, ganham o dobro da polícia, eles só mexem com essas coisas aí, ó. Colarinho branco, tal, na hora de tiro, bala mesmo, vai as polícias civis dos estados, né? Para ganhar o que ganha. Mas veja bem, então em razão do know-how que você tem, a pergunta é, para você abrir o debate, depois do PVC e de Edmilson. Penso que essas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, elas poderão definir se o Corinthians vai ser campeão com 2 rodadas, 1 rodada, 3, 4, 5 rodadas antes. Né? Ou será campeão? Não, ou será campeão com até 3, 4, 5 rodadas de antecedência. Não poderá dar uma embolada com o Grêmio. Primeiro, se o Grêmio ganha hoje, não se sabe, parece que vem poupando apenas 3 jogadores contra o Vasco. O Luan não sei se joga, por exemplo, que se contundiu. Mas esse joga a delegação. Esse se não jogar também não é melhor, não sabe nem bater pênalti. Mas o Pedro Rocha foi embora. Mas eles têm lá ainda suas palavras. O Pedro Rocha vem se equilibrando. Então veja bem, mas joga contra o Vasco em São Januário sem torcida. É campo neutro. Então precisa ter muito cuidado com esse jogo. Porque a CBF bota, e aí está em prejuízo ao Corinthians, bota o jogo do Grêmio, prejuízo ao Corinthians e o Botafogo, porque na outra quarta-feira tem Libertadores, Botafogo e Grêmio, não é? Botafogo, Carioca e Grêmio. Não, quarta-feira agora já. Então, quarta-feira agora, semana que vem. Então veja bem, se o Grêmio vem de 1 a 0 do Vasco, a diferença vem para 4 pontos. O Corinthians vai jogar pressionado. E vai jogar contra o Santos, que está invicto a 15 jogos. Mas o Santos não está fazendo quase gols, mas também não está tomando. Né? Então... São as 2 melhores defesas. E há um histórico de Corinthians e Santos na Vila Belmiro, sempre estou falando isso, quem me conhece sabe que não é fanatismo.
o Corinthians é sistematicamente roubado na Vila Belmiro. E nos últimos 12 jogos... Impedimento triplo. 3 gols do André no jogo com 3 impedimentos. E nos últimos 12 jogos o Corinthians ganhou um só lá. Não é choradeira, mas... Não, é uma verdade. É fato. É uma verdade. Ninguém aqui está puxando para ele. Se alguém me perguntar se você acredita que o Corinthians vai ganhar do Santos na Vila Belmiro, não. Não. Da outra vez que eu estive aqui, antecedi o jogo Corinthians e Grêmio, eu falei, eu estou cético, se empatar, eu dou graças a Deus. Para mim, o texto é o mesmo. Eu estou cético, se empatar, eu dou graças a Deus. Por quê? Porque o Corinthians parece que chegou ao limite. Então, mas eu queria que você analisasse isso que você tem na cabeça, você coloca junto com o termo da pergunta. Depois tem o Vasco lá na Arena, e o Vasco perdeu, me parece, se eu não estiver errado, a última vez para o Corinthians aqui em São Paulo, em 2012. 2012. Vem aqui, arruma zebra para cima do Corinthians. Não, no 2015 o Corinthians deu um sacode no Vasco lá na Arena, de 3-0. Foi. Até o Gil fez gol de cobertura. Então veja bem, mas o Vasco sempre vem aqui e complica. Ele é um complicador para o Corinthians. E depois vai pegar um São Paulo desesperado lá no Morumbi. E me parece que a cúpula da CBF também não está muito interessada em ver o São Paulo na Série B, não. Me parece. Por aquilo que a gente está sentindo no ar aí. Essa semana, essas 3 rodadas, podem definir para o Corinthians o campeonato? É a pergunta. Podem. Eu imagino o seguinte, né? Se nós nos ativermos exclusivamente ao plano esportivo. Sim. Para mim, o que seria um resultado razoável era Corinthians e Santos lá na Vila Belmiro. Empatar. Porque o Santos complica com qualquer um, principalmente contra o Corinthians na Vila Belmiro. Corinthians e Vasco. O Corinthians é obrigado a ganhar do Vasco, porque o Vasco é um faz-me rir. Vamos falar a verdade, o time do Vasco é um faz-me rir. Não tem nada. Né? E Corinthians e São Paulo, o Corinthians é obrigado a sapecar o São Paulo. Tá? Até porque lá, ainda mais jogando. Eu ia falar Panetone, mas não vou falar Panetone. No salão de festa. Jogando no nosso salão de festa. Reprovação particular. A diretora do programa. Jogando no nosso salão de festa. Porque o Fábio olha para ela aqui, viu? Você vê que ela fechou o semblante, eu já mudo. Eles são obrigados. Já mudo. O São Paulo está numa draga, né? Não vou dizer que dá dó, que eu acho bem feito. Mas o São Paulo está numa draga, né? Tem um jogador que eu considero bom, apesar de não gostar dele, mas eu considero um bom jogador, que é o Hernandes. E o menino lá da zaga, o Rodrigo Caio. Quem mais? Você acha o Rodrigo Caio bom? Eu acho que ele é um zagueiro de condomínio. Não, eu digo assim, tem piores lá, tem o Lugano, né? Mas eu acho razoável. E o Pires? Você não acha o Pires bom? Pires? Ele diminuiu. Então, mas ele precisa de alguém que jogue com ele, que faça a bola chegar até ele. Não tem. Mas que coisa, né? Coisa estranha, né? O Cueva jogou pelo Peru, só faltou esfaquear a bola inteira para engolir ela, porque ele comeu a bola literal, assim, no figurado. Só faltou comer a bola mesmo lá. E agora vem no São Paulo, não joga nada. É uma coisa. Você só dá risada, caramba. Você dá risada. Mas será? Não será também? Não é de bola dividida. Por questão do treinador, pode ser também falta de caráter. Mas, por exemplo, a gente estava falando do Palmeiras, né? A minha opinião, sinceramente, eu não consigo ver no Cuca o que as pessoas falam dele. Pra mim, ele ganhou a Libertadores, porque o crioulo lá errou o pênalti, pegou na perna do goleiro. Primeiro é o seguinte, aquela Libertadores que ele ganhou, eu não gosto de falar isso, mas o campeão era o Corinthians, que foi roubado, indecentemente tirado numa roubalheira do Boca. Ninguém ganharia daquele time do Corinthians.
E o Grêmio ganhou daquele jeito, com as calças na mão, O Atlético. o Atlético, né? Ganhou daquele jeito, o cara mediocridade. Para mim o Cuca é bom de conversa ali, mas estrategista, não é. Mas ele fala assim, eu tenho que levar em consideração a bondade dele, professor. Ele fala, faltou um chutinho. Eu falei para ele, bota na perninha esquerda, e aí você ameaça e depois cruza com a perninha direita. Eu sinceramente, Eu também não gosto, da mesma forma que o Eduardo Batista, também não sabe o nada. Cuca é muito menor que o Palmeiras. É que ele tem um nome que o Eduardo Batista, mas ele não entende nada. Né? Eu ainda sou Luxemburgo no Palmeiras. Ah, mas esse também já está decadente. Para quem tem Cuca. Mas o Luxemburgo, com esse monte de jogador que tem o Palmeiras, ele viraria mais. Fala, PVC, fala. O Luxemburgo renovou com o esporte, mais um ano. Mais um ano. Mais um ano. Então, a diretoria Ele lá colocou, no último jogo colocou o Vargas à disposição, nessa goleada do Grêmio, mas a diretoria renovou com ele. Então, O Luxemburgo, no mal e no bom sentido, é malandro. Né? Bom, vamos lá. É verdade. Vamos aos palpites, o programa está chegando no final, ainda tem que falar um pouquinho aqui da molecada do PFC. Vamos aos palpites da semana para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre lembrando, ele está olhando para mim, eu começo lá. Eu vou pegar um só dele, que é para depois deixar 3 para vocês, aí eu vou dar rapidinho meus palpites aqui também. Leozinho, esquece que eu sou teu padrinho de casamento. Esquece. Atlético Mineiro e Palmeiras, o que dá, Léo? Alguém vai ganhar aqui, porque quando ele fala que dá isso, ele dá Palmeiras. Viu? Então, Acho que dá Palmeiras. Léo, empate. Vasco da Gama e Grêmio. Diz aí, pessoal. Empate. Zé Renato. É mais fé do que razão. Percebi. É mais desejo do que razão. O rei da zebra agora. Diga aí de Milton Garcia. O que dá? São Paulo e Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Meu Deus do céu. Ainda mais que o Luca não foi para a França. Gol do Luca ainda. Gol do Luca? Gol do Luca. Pelo amor de Deus. E o Sheik ainda vai espetar um. Diga lá para você. Atlético Paranaense e Curitiba. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Fácil. PVC. Vamos lá. Esporte e Avaí. O que vai dar certo? Esporte. Dá esporte? Depois da chacoalhada lá do luxo, os caras vão correr. Edmilson, sobrou para você que é corintiano. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Um adendo só. Pode fazer uma adendo. O Corinthians, se ele voltar a jogar da maneira que ele estava jogando, só existe 2 resultados prováveis. Eu acredito que vai ser empate, mas se tiver um vencedor, se o Corinthians jogar o que jogava, é o Corinthians. O Santos não ganha do Corinthians se o Corinthians voltar a jogar o que jogava. Mas é empate. Empate. Edmilson. Se tiver o vencedor, é o Corinthians. Com a volta do Arana, tem chance de ganhar. Zé Renato, vitória da Bahia e Fluminense. Tem o Fluminense. Não. Eu ia falar o Fluminense. Não, mas o Mancini está dando uma levantada. Empate. Mas se tiver um vencedor, vai ser o Vitória. Eu não quis fazer sugestão na sua cabeça. Mas o maior empatador que tem no Campeonato Brasileiro é o Fluminense. 9 jogos. 9 jogos. Edmilson, Botafogo e Flamengo, o que vai dar isso aqui? Rapaz, o Flamengo deve jogar com um time misto, porque jogou quinta-feira e vai jogar na quarta-feira de novo contra a coisa. O Botafogo deve jogar com um time misto. E eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Coluna do meio, Edmilson. Coluna do meio. Zé Renato, Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro, acho que vai time alternativo aqui, não é não? Acho que não. Porque joga na quarta-feira que vem? Não, quem joga de 27. É a Sul-Americana. Ele deve ir completo aqui. Completo? Dá empate. Zé Renato. Edmilson, mata aí. Atlético Goianiense e Bahia. Mata essa você, sobrou pra você. Sobrou pra mim? Atlético Goianiense e Bahia? Eu jogava nesse Atlético, acreditava que ele ia ganhar. Quando eu joguei no Corinthians, ele ganhou do Corinthians na loteca. Olha.
É brincadeira, né? Xinga eu. Importante lembrar que do lado do Bahia joga Stephen Mendonça. Olha, ele como corre, hein? Corredor de 100 metros. Sugestão do professor Zé Renato. Bahia, vamos lá. Bahia. Gol do Mendonça. Como é que é o nome dele, professor? Steven Mendonça. Gol desse aí. Na corrida. Pé de couve. No Olha, eu quero lembrar vocês que tem uma rifazinha do PPC aí na praça e vamos ajudar, viu, gente? Vamos ajudar porque o pessoal quer fazer um dinheirinho para poder começar a pagar o que tem que pagar na Federação Paulista de Futebol antes do início do Campeonato Paulista da Série B, a 4ª divisão. Então, todos nós vamos aí colaborar a partir de segunda-feira, todo mundo comprando R$20 o númerozinho, né, PVC? Então tá lá. Olha, PVC, Edmilson, vocês dois, mais que eu e o Zé Renato, vocês que acompanham mais o Fefinha no Campeonato Paulista de Juniores. Últimos resultados: Araçatuba 0, América de Rio Preto 1, que para mim foi zebra. José Bonifácio 0, Araçatuba Atlético 2, ganhou também, ganhou fora. Araçatuba, Atlético Araçatuba 3, Araçatuba, que é o mais ruim, lá é lá, 0. Dia 9, portanto, hoje, né, hoje, 15 horas, José Bonifácio e FFC. Como o Bonifácio perdeu para o Araçatuba 2-0, me parece que a molecada do FFC tem a obrigação de ganhar, ou pelo menos empatar esse jogo. Porque na classificação, no grupo 1, o Atlético Araçatuba, que é o melhor de Araçatuba, em 5 jogos ele fez 9 pontos. O FFC é o segundo colocado, com 4 jogos ele fez 7 pontos. O América de Rio Preto tem 6 pontos em 3 jogos. O Araçatuba, assim como o Araçatuba Atlético lá, em 5 jogos e 6 pontos. E o José Bonifácio, em 3 jogos, tem 1 ponto. Para você ver esse comentário. Depois a Renato precisa dar uma bisbilhotada aqui. A questão é a seguinte: eles assistem o jogo. O que nós comentou nas últimas rodadas é o seguinte: o FFC está com tudo para classificar. Classificam 3, lembra? Setembro classificam 3. Quer dizer, se ele ganhar esse jogo agora, ele se torna líder de novo. Ele vai a 10 pontos com 5 jogos. Quer dizer, aí não dá mais para os outros times alcançar ele. Tá? Praticamente já está embalando a classificação. E um detalhe: o José Bonifácio virou saco de pancada de todo mundo, né? Esse único ponto que ele tem, adivinha quanto quem que ele fez? Contra o FFC na primeira rodada. Que o FFC não tinha o time todo ainda, só tinha 2 na reserva, dois jogadores na reserva. Nossa. Então, quer dizer, o FFC tem tudo para chegar e classificar. Tem que ganhar do José Bonifácio. Ganhando o José Bonifácio, aí já está praticamente encaminhada a classificação. O dia que o Pezinho voltar aqui, ele vai voltar agora, eu vou falar para ele daquela piada do treinador que tinha 11 jogadores. Quando você fala para ele, você sabe a piada, né? Tinha 11 jogadores, não tinha nem no banco de reserva, ele entrou com 10, professor Renato. Entrou com 10. Aí perguntaram para ele, por que você entrou com 10? Você tinha 11? Ele falou, se alguém machucar. Você foi lá em Portugal, né? Você gostou, né? Você gostou? E aí? Não, assim, esse jogo é o jogo com o Zé Bonifácio aí, quer dizer, é o saco de pancada do grupo. Você ganhando lá, na próxima rodada ele pega o Atlético Araçatuba, pelo grupo aí é o maior rival aí do FC em termos de liderança. A Vitória Guarimilson falou já, praticamente quase carimba já para a próxima fase, mas depois tem um jogo direto contra o Atlético. E o Fernandópolis hoje aí é o melhor ataque com 4 jogos, porque o Atlético também fez 5, tem 9 gols, e o Fernandópolis é a melhor defesa que tem no campeonato, com 4 gols. E até antes dessa rodada que o Fernandópolis jogou, teve a rodada no meio de semana, tinha o saldo de 5 gols. Nenhum time tinha saldo de gol positivo. O Fernandópolis tinha 5. Agora o Araçatuba, o Atlético Araçatuba com a Vitória tem 2. Então, quer dizer, é tudo favorável ao Fernandópolis vencer lá, praticamente já está classificado. Bom, você confirma aí para o telespectador do Canal 10, você participa mais 2 mesas, né? Mais uma. Mais uma, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar folga para o Zé Renato nessa aqui, porque o Pezinho virá no próximo programa para falar da campanha do time.
Né? Nós vamos dar a folga aqui pro Zé Renato, depois você vai ficar aqui, meu Zé Renato. Com o maior prazer. Tá? PVC, um abraço e te vejo próximo sábado, se Deus quiser. Vôno, Edmilson, Zé, o Léo, como que é? Isabelle. Isabel, né? A todos que acompanham a programação do Canal 10, um ótimo fim de semana. Perfeito. Edmilson, muito obrigado e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser, aqui no Canal 10. Obrigado a todos assistindo a gente, um bom final de semana. O professor, o Léo, a Isabel que está ali, o PVC e você também, mano. Bom final de semana. Muito obrigado. Professor Zé Renato, muito obrigado. Viu? A gente tem um carinho muito grande por você, você sabe disso. E você já está convocado. Não nessa próxima mesa de sábado que vem, mas depois você tem umas 2 ou 3 seguidas aqui para fazer conosco. Quero te agradecer muito da presença e da sua vinda depois aqui no programa. Muito obrigado, a honra e o prazer são meus. Agradeço imensamente, virei com o maior prazer, prometo que eu vou aprender o caminho. E vou conseguir chegar aqui sem telefonema. Agora acho que eu já aprendi, finalmente. Quer dizer, parece. Ele deve falar isso só toda vez que ele Filho. Vono, Admilson, Gil, Leozinho, muito obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Quero dar um abraço especial aos meus alunos que me assistem, que assistem ao programa. E nos veremos, né? Se Deus quiser, na próxima, o Corinthians mais folgado na tabela. Vai dar 7 pontos, pelo amor de Deus. A gente acostumou com a moleza. A gente acostumou com moleza. Pelo amor de Deus, tá bom demais, tá bom. É GPM, como é que chama aquele negócio que guia a gente lá? GPS. GPS, né? GPS do professor é o Léo Lino. Né, professor? É o Léo Lino. Isabel, muito obrigado por você vir aqui e dirigir o programa com tanta capacidade, viu? Boa sorte para você. Que você seja bastante feliz na sua profissão, tá? Muito obrigada. Menina muito simpática, viu? Educada que eu estou vendo. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, meus companheiros. Leozinho, muito obrigado. E agradecendo a Deus, né, e a Jesus, que nos dá a oportunidade da gente poder fazer esse programa mais uma vez aqui com vocês, no Canal 10. E no próximo sábado nós estaremos de volta. Tenham todos um grande final de semana.